No 26º SEMEAD, eu vou iniciar a minha apresentação, né? Então segue aqui o compartilhamento, né? Eu vou ter a agenda, ela vai ser rápida nesses 4 itens que estão na tela. Então vamos começar pelo título da pesquisa. O título é Organizações híbridas, tensões inerentes e indissociáveis como fator indutor de capacidades dinâmicas. Esse título surgiu a partir de um espaço na literatura, né, sobre as capacidades dinâmicas. E as literaturas, elas, embora tenham um grande número que fale sobre capacidades dinâmicas, um grande número de literaturas, elas apresentam uma certa divergência entre si, né? Elas não apresentam uma convergência. E especificamente quando fala sobre tensões, né? E aí a lacuna apresentada é essa: as tensões tendem a impulsionar as capacidades dinâmicas nas organizações híbridas por meio dos desafios de aprendizagem, rotinas e inovação, né? Qual foi o método utilizado? O método utilizado foi um ensaio teórico, mas com um posicionamento filosófico, ou seja, uma epistemologia de pesquisa a partir de uma abordagem central. O que significa isso? Que não foi adotada nenhuma posição extremista, nem para o lado subjetivo e nem para o lado objetivo, mas se tentou fazer uma análise a partir de uma ótica central de posicionamento epistemológico, de acordo com aquilo que a literatura traz sobre a sua própria ótica, né? E qual foi a proposição, né, do nosso trabalho? A primeira proposição é que as tensões inerentes, elas sejam consideradas como indissociáveis dentro das organizações híbridas. E com isso elas podem ser um fator indutor para o desenvolvimento da capacidade dinâmica da empresa, né? Portanto, as tensões, elas são consideradas nesse trabalho como a natureza das organizações híbridas. Ou seja, sem essas tensões, o impulsionamento do processo de aprendizagem nessas organizações, ela perde o sentido da sua natureza, né? Então, essas tensões se caracterizam como o principal fator de desenvolvimento das capacidades dinâmicas, né? A proposição 2 é que essas tensões inerentes e indissociáveis, ou seja, ela não pode ser resolvida. Por quê? Porque as organizações híbridas, elas se encontram em um contínuo entre o setor público e o setor privado e o setor das organizações da sociedade civil, ou seja, ela se encontra nesse epicentro, né? Então, embora a legislação, né, ela, de uma maneira legal, ela não crie uma denominação específica, né, uma razão jurídica, uma forma jurídica para as organizações híbridas, mas ela se encontra no epicentro, na intersecção dos 3 setores, né? Isso faz com que essas tensões, elas não possam ser eliminadas, porque se elas forem eliminadas dentro das organizações híbridas, as organizações híbridas, ou seja, o hibridismo organizacional, ele deixa de existir. Por quê? Porque essas organizações se transformariam ou em empresas privadas, ou em empresas públicas, ou em empresas surgidas da organização da sociedade civil, como organizações sociais de interesse público, né? Seria uma ONG, né? E aí esse fluxo contínuo de tensões e decisões gerenciais, elas são responsáveis pelo processo de aprendizagem, onde a capacidade
enfatiza a necessidade de se adaptar, integrar e reconfigurar as competências de infraestrutura interna dessas organizações. Tá? E aqui a gente apresenta um modelo teórico, né, uma característica mais um framework, para falar a verdade, onde as capacidades nas organizações híbridas, elas passam pelas tensões inerentes nessas 4 dimensões, da aprendizagem, pertencimento, desempenho e tensão de organização. A partir daí, gera essa categorização de mecanismos de aprendizado e governança do conhecimento, comportamento e habilidades de inovação e mudança e processos e rotinas da busca por essa inovação. E aí as capacidades dinâmicas, elas se tornam evidentes e provocadas por esse processo gerencial motivado pelas tensões, né? E aí esse circuito, ele se retroalimenta nessa direção. Aí, qual é a contribuição esperada aí, da pesquisa, né? Primeiro, no campo teórico, onde foi identificado que a natureza das organizações híbridas, como organizações de aprendizagem, possuem tensões inerentes e indissociáveis, né? Caracterizando assim como o principal indutor do desenvolvimento das capacidades dinâmicas dessas organizações. E a segunda contribuição esperada, né, que é a contribuição gerencial, ela é justificada pela elaboração desse modelo teórico explicativo crível, né, desse fluxo contínuo para a compreensão do desenvolvimento das capacidades dinâmicas, especificamente nesse tipo organizacional. Tá ok?